Neste vídeo eu vou te ensinar a fazer o cálculo do salário maternidade utilizando uma planilha que eu mesmo fiz. Se você ainda não tem essa planilha, ela está disponível no vídeo Salário Maternidade Atualizado, que eu vou deixar aqui no card para você pegar. Eu sou Igor Azevedo, advogado trabalhista e previdenciário, e vou acessar aqui o meu computador para te mostrar como a planilha funciona. Aqui é a tela inicial da planilha. Para você acessar a parte de cálculos, basta você clicar na logo. Esta é a tela inicial dos cálculos. Para você poder realizar o cálculo, você vai ter que responder algumas perguntas. Essas perguntas dizem respeito a quem você é, quanto você ganha e que tipo de segurado no INSS você é. A primeira pergunta diz respeito a qual o valor do salário mínimo. Isso acontece porque algumas categorias dependem do salário mínimo para calcular o benefício. Aqui está o salário mínimo de 2021. Se você estiver assistindo esse vídeo mais para frente e o salário mínimo já tiver sofrido alguma correção, você basta fazer a alteração aqui na planilha e colocar o valor do salário mínimo atual, que a planilha vai fazer o cálculo corretamente da mesma forma. O valor do salário do último mês, basta você preencher o valor que você recebeu de salário no último mês. Se você não recebeu salário, pode deixar zerado sem problema. Que tipo de segurado você é no INSS? Se você não sabe que tipo de segurado você é, basta você clicar nesse botão e depois nos tipos de segurado. Aqui vai ter um resumo de todas as classes de segurados que existem. Para voltar à tela do cálculo, basta você clicar aqui nesse botão voltar e ele já volta. Aqui você vai escolher a sua categoria de acordo com o tipo de segurado que você tem. Se você for desempregado, basta clicar aqui, lembrando que os desempregados têm que estar em período de graça para poder ter direito ao salário maternidade. Então vamos dar um exemplo aqui para poder mostrar para vocês como a planilha funciona. Pegando o cálculo aqui, que normalmente ele serve para empregado CLT, doméstico e trabalhador avulso com salário fixo, ele vai ser exatamente o mesmo salário que você recebeu no último mês. Então, se você preencher aqui o seu último salário, vamos dizer que você ganhou R$ 1.500 no último mês. Na hora que você preenche e dá o Enter, ele já informa qual foi a forma de cálculo aqui para a planilha, que a planilha utilizou, que o último salário base recebido do empregador é a forma de cálculo para o empregado CLT, e você vê que o resultado do cálculo aqui vai dar exatamente igual. Então, o valor mensal que essa pessoa receberia de salário maternidade seria o valor de R$ 1.500, que vezes 4, que seria os 120 dias a que ela tem direito, daria um total de R$ 6.000. Para pegar um cálculo aqui um pouco mais complexo, nós temos o pessoal que trabalha como CLT, mas tem renda variável. Essa renda variável é aquele pessoal que é comissionado, trabalha com vendas, então o salário fica variando durante o mês. Então, se eu escolher essa opção, a planilha automaticamente vai pedir para eu preencher o restante dos dados, porque ele não vai levar em consideração só o salário do último mês. Para preencher o restante dos dados, se você der uma olhada aqui diz que esse campo dos salários de contribuição você tem que preencher caso você seja comissionado, facultativo, contribuinte individual ou desempregado. Você vai ter que clicar nesse botão e preencher os salários que você tem dos últimos meses. Hoje nós estamos aqui em maio de 2021, então o mês anterior seria abril.
Então, se você recebeu R$ 1.500 em abril, lembrando que o pessoal que tem renda variável, basta preencher os 6 primeiros campos, como tem explicado aqui do lado, se você tiver alguma dúvida. Então, vamos dizer aqui que em abril ele recebeu 1.500, em março 1.200, em fevereiro ele recebeu só o salário mínimo e por aí vai. A gente vai preenchendo os meses anteriores até chegar no 6º mês. Na hora que a gente preencheu os dados necessários, clicando em voltar, você vai ver que a planilha já fez o cálculo da média e ela informa qual foi o cálculo que ela fez. Ela pegou aqueles 6 salários e dividiu por 6, que dá uma média de 1.352 de valor mensal. Lembrando, pessoal, que esse é um cálculo aproximado. O cálculo do INSS ele vai levar em consideração também um cálculo de imposto, uma prévia talvez do 13º. Então, assim, varia de caso a caso. Mas o valor que vocês vão encontrar pelo cálculo do INSS e o cálculo da planilha vai estar bem aproximado e já dá para vocês terem uma ideia de quanto vão receber. Então, nesse caso aqui, pelos 120 dias, essa pessoa receberia o valor de R$ 5.408. Lembrando que o cálculo mais complexo que vai existir aqui na planilha vai ser para o caso do desempregado, porque ele terá de pegar a média dos últimos 12 salários de contribuição dos últimos 15 meses e dividir por 12. Vou dar uma demonstração aqui para vocês perceberem qual é o valor correto da planilha que a planilha vai calcular, porque aí fica mais fácil a demonstração. Na hora que a gente vai preencher, a gente clica novamente aqui no botão para inserir os salários de contribuição. Eu já vou aproveitar esses aqui que foram preenchidos para poder fazer a demonstração. Mas aí, o que vocês têm que ter em mente é que esses 3 meses últimos aqui só vão ser preenchidos se você tiver algum dos 12 primeiros meses zerado. Então vamos dizer aqui que ele trabalhou os últimos 6 meses, mas o 7º, 8º e o 9º mês ele estava desempregado. E no 10º mês ele trabalhava como renda fixa e trabalhador CLT em algum local. Então, vamos dizer aqui que ele ganhava algo perto do salário mínimo. Como esses 3 meses aqui estão zerados, ele me dá direito a preencher esses 3 meses aqui de baixo. Então, se aqui tivesse só o 7º mês, eu preenchia só o 13º. Como aqui estão os 3, eu vou preencher aqui os 3 de baixo. Obviamente, eu só preencho se eu trabalhei nesse período. Se eu também não trabalhei nesse período, eu só preencho os períodos em que eu tiver trabalhado. Então aqui, se ele tiver trabalhado aqui, tiver recebido aqui R$ 1.200, R$ 1.000 e R$ 1.045, que era o mínimo. Botei esse aqui 1.045 também, porque normalmente era o mínimo da época. Então, se você preencheu aqui e clicou no botão voltar, você vai ver que a planilha também já fez a média do cálculo e já deu aqui o resultado. Então, essa pessoa teria uma média de 1.225,17 e teria um valor total de salário maternidade de aproximadamente R$ 4.900. Lembrando, pessoal, que a planilha ela vai calcular se a média for menor do que o salário mínimo.
Porque se vocês lembram, o benefício do salário maternidade, ele não pode ser inferior ao valor do salário mínimo. Então, se essa média aqui, ela for, vamos dizer que essa pessoa viesse desempregada já há muito tempo e só tinha conseguido emprego há pouco tempo antes de ter o bebê. Então, nesse caso, se você der uma olhada aqui, a média dela foi inferior ao valor do salário mínimo, mas a planilha automaticamente calculou e já botou o valor do salário mínimo, que é o salário mínimo vigente, certo? Então, nesse caso, ela receberia 4 parcelas do valor do salário mínimo, tendo um valor total de R$ 4.400. Lembrando que essa planilha ela foi feita para facilitar a vida de vocês com o máximo de informações que vocês pudessem receber. Então, nesse caso, nesse botão aqui, eu também coloquei a documentação necessária para cada tipo de fato gerador. Nesse caso aqui, vocês clicando nesse botão aqui da documentação, vocês já vão ter por tipo de fato gerador qual é a documentação base que vocês vão ter que apresentar na empresa ou no INSS para poder dar entrada. Se ainda te restar alguma dúvida em relação à planilha ou ao salário maternidade, eu te aconselho a ver o vídeo sobre o salário maternidade atualizado que a gente deixou no card aqui em cima. E caso você queira, na planilha também tem nossos contatos, caso você deseje tirar algum tipo de dúvida mais aprofundada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu fiz de tudo para que essas informações estivessem a um clique de você. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E lembre-se, uma pessoa bem informada não é enrolada. Obrigado por me acompanhar até aqui. Tchau!